E você sabe usar o may e o might direito? Se você não sabe, você vai aprender hoje. Muito, muito, muito bom. Então, estamos aqui na nossa série maravilhosa sobre os modais. E hoje a gente vai falar do may e do might. Então, já vamos direto pra lousa, porque, mano, o bagulho é da hora. A gente vai falar de may e de might, certo? Então, a gente tem o may, ele é escrito assim, e o might, ele é escrito assim. E qual é a diferença dos dois? Tem algumas, ok? Mas a diferença principal é que o may é presente e o might é o passado do may. Divertido? Sim, sim, muito divertido. E para que a gente vai usar o may e o might? Antes da gente decidir para que a gente vai usar o may e o might, vamos definir o que eles querem dizer em português. Então, em português, o may ou o might, eles podem ser traduzidos como poder ou dever. Ou um ou outro, certo? E o outro seria poderia e deveria, dependendo do uso sim, dependendo do uso não. E quais são os usos que o may e o might tem? Vamos dar uma olhada nisso. Plau. Então, a gente tem logo de cara a ideia de possibilidade ou probabilidade. Muito bom. Nesse caso, o might ser passado do may não importa muita coisa, porque a gente vai traduzir como pode ou deve mesmo, ok? Uma pergunta, você sabe como é que fala talvez em inglês? Uma das formas de falar talvez em inglês é maybe. E a gente tem aqui duas palavras separadas, may e be. Uau! Sim, então a gente tem o may do pode ou deve e o be do ser, pode ser. Meu Deus! Sim! Talvez é pode ser, não é? É, eu acho que é. Na minha cabeça é a mesma coisa. Então, o may e o might, eles vão falar de probabilidade. Qual a diferença deles com a ideia de probabilidade? Vai ser a gradação dessa probabilidade. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui. Tenho 3 bolinhas com nuvens, certo? A primeira tá bem claro o dia. A segunda tem umas nuvens, elas estão tipo cinzas. E a terceira é tipo, eita, vai chover pra cacete. Então, qual que é a diferença do may e do might? A gente vai usar o may quando a gente não tem certeza. Por quê? Porque, né? Maybe, talvez, pode ser, então o may tá lá no meio. Pode ser que aconteça, mas também pode ser que não aconteça. Não tem nada me garantindo nenhum dos dois. Ou não tem nada me fazendo achar nenhum dos dois. E o might, a gente vai colocar aqui, ó. E por que a gente colocou o might ali? Porque quando a gente usar o might, a gente acha que aquilo não vai acontecer. Então, por exemplo, nessas 3 nuvenzinhas aí que eu coloquei, a gente tem um super claro, que tipo, eu acho que não vai chover, um mais ou menos, que pode ser que chova, pode ser que não chova, e um super pesado que, eu olho pra isso e falo, eita, vai chover e vai chover logo, né? Então, o might a gente vai usar quando a gente achar que alguma coisa não vai acontecer. O may a gente vai usar quando a gente achar que alguma coisa pode acontecer, mas não tem nada me falando que sim nem que não. E eu coloquei esse outro aqui, super prau e tal, e raios e trovões e etc. Esse troço aqui, a gente não vai usar nem o may nem o might para falar, a gente usaria o must. Porque o must, além de todas as outras coisas que ele quer dizer, ele dá a ideia também de probabilidade. Então, o must, a gente acha que sim. O might, a gente acha que não. E o may, a gente tá em cima do muro. Essa é a diferença deles com a ideia de probabilidade? Sim. A gente tem mais uso para eles? Tem, mas eu não dei exemplo ainda de como esses caras vão funcionar, certo? Então, como que eles vão funcionar? Nessa primeira, então vou colocar aqui o 1. Se ficasse em cima da bolinha, super ajudaria. Vou colocar aqui o 1, aqui um 2 e aqui um 3, ok? E isso vai ser a ordem das frases. Então, na frase 1, a gente tem It might rain. E não tem S, por quê? Porque a gente está falando de modal verb. Modal verb não pega S, então a gente não tem S.
A gente também não tem to no verbo seguinte, por mais que ele esteja no infinitivo, certo? E a gente também não vai usar o do nem para perguntar, nem para negar. Quem vai fazer tudo isso são eles. Isso eu vou mostrar daqui a pouco. Primeiro eu quero mostrar quando que a gente vai usar eles, ok? Então, it might rain, sossegado. Na 2, a gente teria it may rain. Pode chover. E na 3, it must rain. Certo? Então, might, may, must, nessa ordem, aumenta a probabilidade. Ou aumenta o tanto que você acha que aquilo é possível, falando da possibilidade. Certo? Fechou? Vamos ver o outro uso do may e do might. A gente pode usar eles para falar de permissão. Permissão, sabe? Igualzinho ao can? Igualzinho ao can. Pode usar tanto um quanto o outro? Pode usar tanto um quanto o outro. Faz diferença? Não. Então, eu posso usar tanto o may quanto o might para permissão, só que o might não é tão comum assim de ser usado em permissão. O may ou o can ou o could são bem mais comuns. Então, por exemplo, a gente tem may I use your phone? Eu posso usar o seu telefone? Então, esse may, eu poderia trocar ele pelo can sem problema nenhum. Daria na mesma. Se eu quisesse ser educada, eu poderia usar o could. Poderia usar o might também? Poderia. É comum? Não. Então, nem vou colocar de exemplo para você, tá bom? Porque se não é comum e já era, né? O may, ele é usado para pedir permissão e a gente pode falar, tipo, yes, you may. Eu posso usar o might com a ideia de permissão no passado? Pode. Então, por exemplo, eu posso falar alguma coisa assim. I told them, eu disse para eles que eles podiam usar meu telefone. Aí é sossegado usar o might, tá lindo e tá maravilhoso. Certo? Tá simples isso? Então, esses dois modal verbs, ao meu ver, são bem simples, porque a gente só tá falando de probabilidade ou possibilidade e de permissão. Tem mais alguns usos do may e do might? Até tem, mas são usos meio nichados, assim. Então, por exemplo, sei lá, may the best player win. E a ideia disso aqui é tipo que o melhor jogador ganhe, sabe? Então esse may aqui, ele tá expressando um desejo. Um desejo meio imparcial, mas mesmo assim um desejo, tá? Porque tipo, né? Então vamos ver como eles funcionam? Vamos ver como eles funcionam. Tanto o may quanto o might, ok? Vou fazer a mesma frase para os dois, uma de cada lado. Então, sei lá. You may go. E com o might ficaria you might go. Sem to, por quê? Porque a gente está usando modal verb, o verbo seguinte ao modal verb sempre vem sem to, mas ele vem como se ele estivesse no infinitivo, ok? Então ele está no infinitivo, mas sem o to. Sem S, porque não importa se é he, she, it, não tem S, porque modal verb não muda para ninguém. E sem do, porque a gente não vai usar nem o do, nem o don't, nem para perguntar, nem para negar. E como é que vai funcionar isso? Isso daqui, pra gente negar, a gente vai só colocar o not na frase. You may not go. E por que só isso? Porque o not não junta no may. Com o might, a gente até tem possibilidades, mas não tanto assim. Então, eu vou colocar aqui, you might not go. Mas, se eu quisesse, eu também poderia usar mightn't. Só que é bem incomum usar mightn't, ok? Ele existe? Existe. Pode usar? Pode. As pessoas usam normalmente? Não, ok?
saiba isso, ele existe, mas não é tão usado assim. Para perguntar, a gente vai inverter a ordem das coisas igual a gente sempre faz. Então, para perguntar, isso daqui vai ficar May you go? E para perguntar nessa daqui seria Might you go? Perguntar e negar. Como o not não fica embutido no may, pode talvez ficar embutido no might. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai deixar o not na mesma posição que ele tá, na negativa, a gente só vai mudar o may de lugar. Então, a pergunta negativa do may vai ficar May you not go? E a pergunta negativa com might, a gente vai colocar primeiro a mais comum, que é might you not go? E a gente também pode falar mightn't you go? Certo? Então, isto é 2 dos modal verbs mais incompreendidos do mundo, tadinho deles. Eles são incompreendidos simplesmente porque nenhum professor chama atenção pra eles. Porque você tá vendo aqui, eles não são tão difíceis, né? Então a gente se vê um dia desses aí, no meu próximo vídeo provavelmente. Você se cuida, ok? Não esquece de me dar um joinha se você gostou, um joinha pra baixo se você não gostou. Se inscreve no canal se você tá querendo aprender inglês e liga o sino se você quiser aprender inglês, tipo mesmo, se você tiver super sério pra aprender inglês, assim, inglês eu quero aprender. Então a gente se vê no meu próximo vídeo, um beijo e até mais!